acordo, que define as seguintes formas de cooperação. A. Intercâmbio de delegações e organização de reuniões entre representantes de instituições de defesa. B. Intercâmbio de instrutores e estagiários militares. C. Participação em cursos teóricos e práticos, seminários, conferências, debates e simpósios em instituições militares das partes. D. Participação em eventos culturais e esportivos organizados por uma das partes. E. Intercâmbio de processos de desenvolvimento de projetos conjuntos em áreas relacionadas aos materiais, equipamentos ou serviços de defesa, de acordo com a legislação nacional de cada parte. F. Organização de consultas sobre questões de segurança regional e internacional. G. Assistência humanitária. Finalmente, H. Todas as outras formas de cooperação de interesse mútuo das partes. O artigo 4 estabelece que, aspas, cada parte arcará com as despesas associadas à sua participação na implementação do acordo, a não ser que seja combinado de outra forma entre as partes, e que a realização das atividades previstas no acordo estará sujeita à disponibilidade de recursos financeiros das partes. O artigo 5, relativamente longo, em síntese, trata da proteção das informações classificadas a serem trocadas ou geradas no âmbito do acordo, estabelecendo que essa proteção será regida por um acordo específico a ser concluído entre as partes para o intercâmbio e proteção mútua de informações classificadas. Além disso, detalha os procedimentos a serem adotados como regentes dessa proteção. O artigo 6, ao dispor sobre protocolos e mecanismos de implementação do acordo, define que protocolos adicionais poderão, aspas, ser concluídos pelas partes sobre assuntos específicos, fecha aspas, e que farão parte integrante do acordo, sendo que o Ministério da Defesa da República Federativa do Brasil e o Ministério da Defesa Nacional da República do Benin poderão desenvolver mecanismos para implementar programas e atividades especificadas no acordo ou nos protocolos adicionais em conformidade com a legislação nacional de cada parte. O artigo 7, ao dispor sobre as emendas, reza que o acordo poderá ser alterado de comum acordo entre as partes por troca de notas. O artigo 8, ao regular a solução de controvérsias, estabelece que qualquer controvérsia decorrente da interpretação ou aplicação do acordo será resolvida por via diplomática, hipótese em que será constituída uma comissão mista ad hoc para encontrar um consenso. Finalmente, o artigo 9, que regula a entrada do acordo em vigor, sua duração e extinção, reza que o mesmo entrará em vigor 30 dias a partir da data de recebimento da última notificação por escrito e por via diplomática, confirmando que os procedimentos legais internos necessários para a entrada em vigor foram concluídos. Que o mesmo é celebrado por tempo indeterminado, mas que poderá ser denunciado a qualquer tempo por qualquer das partes, mediante notificação escrita enviada por via diplomática a outra parte, que produzirá, aspas, efeitos 45 dias após a data, fecha aspas, após o fechamento da data do seu recebimento, para que, após a denúncia, salvo decisão em contrário das partes, as atividades e programas em andamento serão executadas até o seu término. Em síntese, o acordo será um poderoso instrumento de colaboração no campo da diplomacia militar, estreitando os laços entre o Brasil e Benin nesse terreno. Assim, sendo e percebendo o mérito das tratativas que estão em consonância com os princípios que norteiam nossas relações no campo internacional e, particularmente, com aqueles consignados no artigo 4º de nossa Carta Magna, manifestamos nos termos do projeto de decreto legislativo anexo favoravelmente à aprovação do texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Benin em matéria militar, assinado no Rio de Janeiro em 12 de abril de 2023, em 2 exemplares originais, nos idiomas português e francês, sendo ambos os textos igualmente autênticos. Sala de comissão, 3 de abril de 2024, deputada Dandara, relatora. Obrigado, deputado Arlindo. Passo a palavra à relatora, deputada Dandara. Queria primeiro agradecer ao deputado Arlindo por ter lido o nosso parecer. Ele estava aqui na CCJ, que também discute matérias importantes. Obrigada.
Esse projeto de autoria do governo federal, do Poder Executivo, ele é muito importante e nós podemos perceber que ele está embasado sobre pilares realmente de uma relação mútua e uma parceria constante. É muito importante a gente lembrar que o relacionamento bilateral com o Benin, ele integra inclusive um contexto mais amplo das parcerias que o Brasil está procurando agora firmar e fortalecer com os países do Sul, em geral, com aqueles africanos em particular. Apesar, das iniciativas de cooperação, do comércio bilateral ainda estarem numa etapa inicial, porque nós estamos falando de um acordo de parceria do âmbito militar, mas eu vejo que nós podemos ainda vislumbrar uma especial relação em áreas de cooperações técnicas que vão, sem dúvida nenhuma, fortalecer ambos os países. Também queria destacar, presidente, que o Benin é hoje uma das regiões na porção ocidental do continente africano em que mais negros e negras, os iorubás e os nagôs, foram sequestrados e enviados para o Brasil no período da escravidão, na condição de escravizados. Boa parte dos negros hoje no Brasil descendem desses povos. É uma nação que nós possuímos um intenso vínculo afetivo e o Estado brasileiro ainda possui uma dívida histórica em função da escravidão e do racismo. Eu visualizo, portanto, que esse acordo de cooperação entre o Brasil e o Benin se trata ainda de uma agenda de reparação histórica, de ações afirmativas e de muita participação e cooperação. Obrigada. Obrigado, deputada Dandara. Discussão, parecer da relatora, deputado Alfredo Gaspar. Pedido de vista, deputado Alfredo Gaspar. Item 13 já foi votado pela inversão de pauta. Item 14, mensagem número 639 de 2023 do Poder Executivo, que submete à consideração do Congresso Nacional o texto do protocolo sobre controle de exportação de produtos de defesa entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Suécia, assinado em Brasília em 8 de novembro de 2022. Concedo a palavra ao relator, deputado Alfredo Gaspar, para proferir o seu parecer. Presidente, peço o vênia aí para ir direto ao voto. Como o senhor falou, esse protocolo entre Brasil e Suécia, é bom lembrar também os caças F-39. O Brasil adquiriu 39 caças ao custo de mais de 20 bilhões, 39 ou 36 caças, ao custo de mais de 20 bilhões. Já temos caças F-39 aqui no país e uma relação sólida com a Suécia. Protocolo sobre controle de exportação em produtos de defesa entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Suécia representa um marco significativo nas relações bilaterais entre os dois países, especialmente no que se refere à cooperação na área de defesa. Esse acordo estabelece diretrizes e procedimentos para exportação, reexportação, transferência e trânsito de produtos de defesa entre as duas nações, garantindo que tais movimentos ocorram de maneira responsável e alinhada com as legislações internacionais pertinentes. O protocolo visa também promover a transparência e a confiança mútua, assegurando que as exportações contribuam para a paz e a segurança regional e global. Historicamente, as relações entre Brasil e Suécia têm sido caracterizadas por uma cooperação frutífera em diversos campos, incluindo comércio, investimento e educação, especialmente na área de defesa. Um dos marcos dessa relação foi a aquisição dos caças F-39 da empresa sueca Saab, um negócio que não só reforçou a capacidade de defesa brasileira, mas também estreitou os laços entre as duas nações por meio de parcerias tecnológicas e desenvolvimento conjunto. Esse contexto histórico estabeleceu uma base sólida para a implementação do protocolo sobre controle de exportação de produtos de defesa, evidenciando o comprometimento mútuo em fortalecer ainda mais os laços bilaterais. O protocolo também enfatiza a importância da inovação e desenvolvimento tecnológico conjunto, ao estabelecer um marco legal para a transferência de tecnologia e produtos de defesa. Brasil e Suécia incentivam a colaboração em pesquisa e desenvolvimento, potencializando os avanços tecnológicos e contribuindo para a modernização das forças armadas de ambos os países. Isso não apenas
apenas fortalece a indústria de defesa nacional, mas também promove a autonomia tecnológica e a capacidade de resposta às ameaças contemporâneas. Outro aspecto relevante do protocolo é sua contribuição para a economia dos dois países, através do estabelecimento de diretrizes claras para exportação e importação de produtos de defesa. Assim, o acordo facilita o comércio bilateral, promovendo o crescimento da indústria de defesa e gerando empregos, além de garantir um ambiente de negócios estável e previsível. O protocolo atrai investimentos e fomenta a cooperação entre as empresas de defesa brasileiras e suecas, abrindo novas oportunidades de negócios e parcerias estratégicas. Por fim, o protocolo sobre o controle de exportação de produtos de defesa entre Brasil e Suécia destaca a importância da cooperação internacional na gestão de questões de defesa e segurança. Ao promover o diálogo e a colaboração contínuos, o acordo contribui não apenas para o fortalecimento das relações bilaterais, mas também para a construção de um ambiente internacional mais seguro e pacífico. Esse esforço conjunto reflete o compromisso dos dois países com a promoção da paz, segurança e desenvolvimento sustentável no atual cenário global. Ante o exposto, voto pela aprovação do texto de protocolo sobre o controle de exportação de produtos de defesa entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo do Reino da Suécia, assinado em Brasília em 8 de novembro de 2022. É assim o parecer, presidente. Obrigado. Obrigado. Em discussão, parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do relator. Item 15, mensagem 47 de 2024 do Poder Executivo, submete em consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo Quadro entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá sobre a cooperação em matéria de defesa. O relator pediu a retirada, então faremos o encaminhamento da retirada por ofício, a pedido do relator. Item 16, projeto de decreto legislativo do senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança e outros que sustam os efeitos do decreto número 11.435, de 6 de abril de 2023, que promulga o Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas, firmada pela República Federativa do Brasil em Brasília, em 23 de maio de 2008. Há um requerimento de retirada de pauta sobre a mesa, mas está prejudicado pela ausência do autor. O relator é o deputado Marcel Van Hatten, mas a pedido do deputado Marcel Van Hatten e pela disponibilidade do deputado Pazuello, ele que vai fazer a leitura do parecer. Palavra à disposição do deputado Pazuello. Senhor presidente, senhores deputados, direto ao voto do relator. Então, o projeto de decreto legislativo em apreço busca sustar o decreto 11.475, de 6 de abril de 23, que promulga o Tratado Constitutivo da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, firmado pela República Federativa do Brasil em Brasília, no dia 23 de maio de 2008. Cabe a esta Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional analisar sobre o prisma das relações internacionais e diplomáticas a presente preposição. Este relator entende ser pertinente a aprovação do projeto de decreto legislativo pelos motivos que passa a expor. Conforme claramente exposto pelo autor do projeto, deputado Luiz Felipe, o Brasil formalizou sua saída do bloco em 2019, ato que foi convalidado em dezembro do citado ano, nos termos do artigo 2º do Decreto 10.086, de 5 de novembro de 2019, que revogou o Decreto 7667, de 11 de janeiro de 2012, instrumento que incorporou o Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas ao arcabouço legislativo nacional. Portanto, o Brasil já realizou a denúncia do Tratado das Nações Sul-Americanas, já denunciou esse tratado. A saída do Brasil do referido bloco não se deu de forma unilateral, uma vez que outros países também se retiraram, a exemplo do Chile, Argentina e Paraguai. A verdade é que o bloco denominado Unasul teve suas atividades paralisadas, uma vez que nunca cumpriu os objetivos que se propôs a desempenhar. A Unasul nunca ocupou posição relevante
no que tange às relações internacionais de seus países membros, visto a própria existência do Mercosul, bloco de maior relevo e notoriedade. Justamente por tais motivos, não apenas o Brasil, como outros, deixaram de compor a Unasul para priorizar outros blocos, ressalto o Mercosul. Ademais, cabe pontuar o vício existente no decreto 11.475, de 6 de abril de 2023, pois a adesão do Brasil a qualquer tratado internacional precisa necessariamente passar pela aprovação do Congresso Nacional, conforme estabelece o artigo 49, inciso 1, da Constituição Federal. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Uma vez que a adesão do Brasil à Unasul foi encerrada por meio da denúncia realizada em 2019, nova anuência precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, de modo a equipar e internalizar esse tratado internacional ao arcabouço jurídico brasileiro. Em linha com os ensinamentos de Francisco Rezec, Marota Rangel e Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros, o critério a decidir sobre a necessidade de submissão de um ato internacional à deliberação do Congresso Nacional é a existência de potencial criação de vínculo jurídico internacional ao Estado brasileiro e inovação jurídica no plano interno, modificando direitos e obrigações na órbita internacional, quer na órbita nacional. Havendo denunciado o tratado e, portanto, não sendo mais membro da Unasul, caso o Brasil desejasse retornar à associação, não mais poderia externar a sua vontade por meio de ratificação, mas pela adesão, sendo esse ato internacional um novo engajamento jurídico do país. Necessário é que o Poder Executivo o submeta à prévia deliberação do Congresso Nacional, sob pena de atentar contra o livre exercício do Poder Legislativo. Com esse propósito, o oportuno e fundamento PDL número 135/2023, subscritos pelos deputados Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Gilson Marques, Maurício Marcon e delegado Fábio Costa, merece o nosso irrestrito endosso e também deve ser compartilhado pelos demais pares, independentemente do mérito da participação brasileira na Unasul, organização que, até mesmo nas palavras do ministro Mauro Vieira, foi esvaziada e terá de ser revista. O que está em discussão é, de fato, a imperativa necessidade de preservar as mais básicas prerrogativas do Congresso Nacional, violadas no caso dessa imprópria adesão ao referido instrumento internacional. Nós, parlamentares, não podemos admitir tão grave precedente, ainda mais em tempos de relativização das competências dos representantes do povo. Pelas razões expostas, voto pela aprovação do projeto do Decreto Legislativo número 135/2023. Obrigado, deputado Pazuello. Em discussão, parecer do relator, deputado Arlindo Chinaglia. Senhor presidente, eu antes quero fazer uma observação a respeito do acordo de procedimento. Quando o relator não está presente ao caso, se a gente pegar o artigo 12, inciso 2º, o segundo, Vossa Excelência já cumpriu, indicar outro membro da comissão para proceder à leitura do parecer, caso o relator tenha registrado presença. Ou, eu vou pular o segundo, porque... aliás, vou pular o item 3, designar novo relator caso a matéria já tenha sido retirada de pauta, que não é o caso. É isso que eu vou pular. Parágrafo único. Na ocorrência da hipótese do inciso 2 desse artigo, caso sejam apresentadas sugestões ou questionamentos após a leitura do parecer por outro membro, o presidente retirará a matéria de pauta de ofício, sem prejuízo da fase regimental de discussão quando a proposição retornar à pauta. Como há, eu diria assim, inúmeras divergências, indago de Vossa Excelência se não seria o caso, então,
vossa iniciativa retirar de pauta com, eu diria, com aquilo que considera e exige até o acordo de procedimento. Deputado Schnagel, o senhor tem razão, esse é o acordo de procedimentos, porém, até o momento não surgiu nenhuma sugestão ou indagação ao parecer. O que o senhor encaminha aqui são dúvidas. Agora, se o senhor fizer as ponderações e o senhor fizer os pedidos de alteração, exato, de fato, eu vou cumprir o nosso acordo de procedimentos, que é retirado de ofício. Então, peço a palavra. Por favor, o senhor está com tempo para a discussão do projeto. Primeiro que, quando da adesão do Brasil à Unasul, aquilo tramitou no Congresso Nacional. A partir daí, se fosse considerar aquilo que é argumentado no atual PDL, o presidente anterior, Bolsonaro, não poderia retirar o Brasil da Unasul. Porque, da mesma maneira que, hipoteticamente, se exige ainda hoje que deveria novamente passar pelo Congresso Nacional, pelo óbvio, eu diria, por analogia e por consequência, e por uma situação absolutamente igual, porém com sinal diferente, deveria ter passado pelo Congresso Nacional. Tanto é assim que nós éramos contrários à saída do Brasil da Unasul. Eu acho um tanto presunçoso a gente, à distância, fazer um julgamento do que funciona e do que não funciona. Até porque você pode estar num determinado espaço de qualquer natureza, seja militar, seja civil, seja de poder, e, portanto, você pode estar construindo. Então, eu acho que condenar como não tendo funcionado, eu poderia até comemorar, porque uma das questões que a Unasul trata é exatamente um sistema de proteção e de soberania nacional de maneira conjunta. Pois bem, portanto, é competência exclusiva do presidente da República editar o decreto. Não cabe, nessa altura, ao Congresso Nacional. Eu acabei de dizer que nós, à época, éramos contrários à saída e não tomamos essa iniciativa. Assim sendo, presidente, eu creio que esse assunto deveria, inclusive, ser analisado. Não estou dizendo que não foi, mas eu penso que, do ponto de vista regimental, então eu peço primeiro esclarecimento, onde é que o regimento garante a necessidade de que tenha esse tipo de iniciativa. Na minha opinião, em lugar nenhum. Segundo, até para que possa haver um diálogo mais, eu diria, eventualmente produtivo, eu proponho, solicito a Vossa Excelência que retire de pauta, dado, eu diria, nós já são 12h22 minutos, e, portanto, nessa altura, a comissão está esvaziada, e, eu diria, pelas consequências e pelas premissas, eu penso que deveríamos envolver mais parlamentares nessa discussão. Deputado Aline Schnagel, de fato, o nosso acordo de procedimentos, o que na minha avaliação é um avanço na comissão e foi aprovado por unanimidade aqui, e que nós vamos respeitar, evidentemente, o acordo de procedimentos. E o senhor faz algumas indagações em relação ao parecer, e aqui fica claro, caso sejam apreciadas sugestões ou questionamentos, não apenas sugestões, mas questionamentos. Eu vou fazer o encaminhamento da retirada de pauta, mas antes, a inscrição do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Pergunto se o senhor quer ficar inscrito para discussão na próxima sessão ou o senhor quer utilizar o tempo para discutir agora. Posso usar agora. Então, fique à vontade. Bom, eu como autor do projeto, eu vejo uma série de problemas com a criação da Unasul, não só como tema, mas como forma. Na questão da forma, acho que nós já adentramos com relação a isso, dentro do escorrimento aqui, boa parte da relatoria do deputado Van Hatten se presta na questão da forma. Na questão do tema, que eu acho que também é uma questão central do porquê estamos levantando isso, é exatamente por causa dessa mudança do que acontece de visão do século XX para o século XXI. E nós estamos vendo o quê? Diferentes regionalidades optando por poderes regionais mais fortes, mais soberanos, menos involucrados em blocos,
menos subscritos em blocos, e os acordos de bloco violam, na minha opinião, o que seria a soberania das instituições nacionais. Então, a discussão de política pública conjunta em um nível supranacional, por definição, secundariza qual que deveria ser a discussão interna nacional. E muitas vezes as discussões supranacionais Isso é verdade. não são reflexo de discussões internas, ou seja, são temas que são tratados simplesmente no nível supranacional. E depois, através de um acordo multilateral, é empurrado goela abaixo das nações membros para que esses implementem. Então, ou seja, sem praticamente nenhum debate do que é de fato o poder dessa organização supranacional. E é exatamente isso que estamos vendo em todos esses acordos. A questão do Unasul é mais um expoente, porque vejo que, até na questão de voto, estamos dando voto a países e membros partícipes que não têm o dinamismo e a realidade que o país Brasil tem. Então, são países que não têm indústria, que não têm o comércio, não têm os serviços, não têm a indústria de defesa, não têm questões geopolíticas que só são tratadas por um país como o Brasil. Então, na meu ver, esses acordos supranacionais nada mais são, como nós estamos no poder hegemônico natural, e não é exercido, esses acordos supranacionais vêm para neutralizar qualquer tipo de protagonismo que o Brasil possa ter regional. É exatamente por isso, uma das grandes intenções aqui, do porquê que eu acho o nosso, ao menos o acordo tal qual ele está esboçado, ele tem que ser revisto e rejeitado pelos pares. Nos colocamos em segundo lugar toda vez que um acordo supranacional vem definir política pública. E essa política pública, seja de qualquer natureza que for, não seja tratada antes e definida antes pelas instituições brasileiras. É isso que é fundamental. Lembrando também que as instituições brasileiras têm uma história, uma relevância muito superior a todas as instituições criadas nas Américas, incluso os Estados Unidos. Temos que resgatar a nossa história para entender a importância das nossas instituições. Parece só para atrapalhar, ué. Mal organizadas debaixo dessa Constituição de 88. Gravar mais longe do gravador. É a secularização das nossas instituições, está ficando da no nossa mundo vontade de popular, doido. concatenada através dos representantes, em debate público e aberto. E não tem como tirar isso aí, hein? Colocando isso, as organizações supranacionais Agora em eu maior consegui. importância e maior relevância na discussão de política pública que deveria ser tratado interno. Então, esse é o intento, e claro, esse é o tema fundamental que eu gostaria de discutir, e já acho que é uma violação patente da nossa soberania de discussão. E, em segundo plano, que eu vejo que também de igual importância e peso, é a questão da forma. Eu acho que está errada, deveria ter sido feito um debate muito amplo para que depois pudesse readentrar a Unasul. Muito obrigado, senhores. Ok, obrigado, deputado, o autor do projeto, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, retirado de pauta de acordo com o artigo 12, parágrafo único do nosso acordo de procedimentos. Agora, quando ele for debatido e entrar na pauta novamente, ele vai ser debatido... Não deu um projeto de lei para ser votado. O nome do projeto se chama Sofia Maria da Sabedoria. Bragança e outros que sustam o efeito Sofia, do decreto PH. 11.435, de 6 de abril. Não, esse aqui é o mesmo, é o 17, desculpa. É que estava adiantado da hora aí. Ó, pessoal. Item 17. Projeto de lei. 642/2019, Senado Federal. Senhor Fernando Bezerra Coelho, PLS 491 de 2017, acrescenta o parágrafo 11 ao artigo 14 da Lei número 13.445. Está no gabinete do deputado Júlio Arcoverde. Autorização de residência prévia à emissão de visto temporário. Passo a um requerimento de retirada de pauta sobre a mesa, de autoria do deputado Arlindo Chinaglia. Eu também concordo com retirar de pauta. Aqui, ó. Como há concordância do... Vou baixar aqui o som para ler para vocês. Eu retiro de pauta o pedido do relator, e aí fica prejudicado o requerimento de retirada de pauta do
projeto que personaliza e regula civis brasileiros e brasileiras em agente voluntário de defesa nacional, criação de um grupo de proteção de civis que investem em defesa nacional. Exemplo, em 2002, eu tive o conhecimento da queda de uma chuva de meteoritos na cidade de Toulouse, na França. Encontrei um pedaço de meteorito no lugar mais improvável, dando início a minhas investigações que duraram 21 anos e $500 mil em gastos. Todos os meus gastos foram para comprar documentos, viagem, defesa pessoal, defesa judicial, etc. Sou vítima da justiça francesa, ela mesma enganada, por não possuir nenhum conhecimento sobre testes secretos interditos. Tudo indica que tais meteoritos foram puxados pelos militares em atividades atmosféricas feitas pela França, testes nunca revelados por nenhuma inteligência no mundo, causando 22 anos de mentiras hoje geradas pela Comissão Europeia, ou melhor, a máfia de Bruxelas. Testes secretos interditos segundo nossas convenções internacionais, testes secretos que levam não somente o Brasil, mas o mundo inteiro à nova forma de nazismo do tipo moderno, nos quais a justiça brasileira ainda não identificou sendo uma nova forma de nazismo, na qual a justiça brasileira, no seu alto patamar, deve estar bem informada para não viver consequências de destabilização da nação via situações não compreensíveis. O caso do nazismo moderno causado por bolsonaristas, eu falo isso, consequência no Brasil, manipulado por deputados, senadores, autoridades estáticas e outras nunca informadas exatamente da situação geral que provocam uma nova forma de nazismo em causa de interesses pessoais não nacionais. O valor dos meus meteoritos são de vários 4 trilhões de euros. Sou o único dono de um meteoro na Terra composto por vários modelos de meteorito, do mais queimado ao mais puro. Possui meteoritos que nenhuma agência espacial ou laboratório possui e, segundo eu, nunca possuirão, pelo fato que eles guardam um sistema GPS sonar. Esse sistema que eu explico, ele não é conhecido pelos científicos do mundo inteiro. Ele não é. É por isso que eu tenho aqui, esse meteorito aqui. Eu venho estudando ele, tem muita coisa que eu tenho que apresentar, entendeu? É o planeta Nibiru, viu, gente? Os meus meteoritos são idênticos ao meteorito 13.188. O meteorito chamado de Boomerang, ele é inicialmente meu. Aí eu entrei numa situação de inconforto para me roubarem ele. Aí eles me roubaram esse meteorito. Eu tenho provas que eu saí na rua no meio de uma manifestação aqui em Toulouse, aí eu fui engasgado pelo guarda-costa de um deputado, aí me levaram, bateu na mão de um tal de Jerome Gataseca. Esse Gataseca entrou em contato com o Albert Jambon, que ele mesmo já estava em contato comigo e já tinha me avisado que o meu meteorito não era um meteorito, sem vir tocar em nada. Aí o que aconteceu, como o laboratório Corege, que é o laboratório francês que vive fazendo pesquisa para o Museu Ataric, no Marrocos, eles inventaram que eles compraram no Marrocos o meu pedaço. São 2 pedaços, eu tinha acabado de quebrar ele, viu, gente? Ninguém nunca vai ter... Olha, a mentira é tão grande... Ainda bem que eu já sou uma pessoa avisada para queimar eles, porque eu sou uma pessoa muito avisada. Inclusive eu estou aqui porque eu fui avisado que estava tendo votação desse tipo. Aí eu corri para a internet. Então nunca vocês vão ver nenhuma foto do meteorito inteiro. Eu tenho o meteorito inteiro.
Ele parece, inclusive, muito com esse aqui. Viu, gente? Ele parece muito com esse aqui. Ele tem essa cavidade aqui. Ele tem esse defeito aqui, ó, uma forma de desmantelamento. Ele tem. Aqui, ó. Vocês podem observar que são meteoritos. Tá? Eu tenho, inclusive, quando ele queima muito, ele perde uma energia que ele tem. Esse GPS ele perde, viu? Então fica bem curta a... Vou mostrar aqui para vocês, fica bem curta a imatização dele, viu? Olha, aqui, por exemplo, ele pegou, viu? Ele pegou. Esse outro aqui, ele é muito pesado para segurar. Viu? Então, aqui, ó, meteorito de acondrite pura, puxado em teste secreto eletromagnético, irmão do meteorito bumerangue. Eu tenho, só aqui na minha sala, eu tenho mais de 30 toneladas. 30 toneladas. Viu? É muita tonelada. Então, vocês me desculpem que essa vídeo está sendo um pouco mais longa. Eu tenho que mostrar esse meteorito e acabar de ler aqui para vocês. Então, eu mandei esse projeto de lei. O gabinete do deputado do deputado Arcoverde, ele formulou para mim, aí eu fiz o meu pedido. Nesse pedido aí eu peço a implementação de uma nova lei para me tirarem da cidade de Toulouse, na França, com o meu meteorito. Eu encontrei. Mas, escutem bem, eu encontrei entre 10 a 12 toneladas e sei aonde estão mais 10 a 12 toneladas. Eles puxaram algo de 25 toneladas, ouviu, gente, em 2001, nesses testes secretos. Eu tenho a metade desse meteoro. Eu tenho. Não é qualquer meteoro, é a prova que o planeta Nibiru existiu, para começar. É a prova do nazismo no mundo. O antimíssil testado em Toulouse caiu na mão da OTAN, e a OTAN, ela vai puxar meteoro, como já está puxando meteoro. Toda vez que eles vão fazer teste atmosférico, eles vão puxar um meteoro. Vocês estão entendendo? Eles fizeram em Berlim, em Toulouse. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Em 2001, esses testes enganaram a justiça francesa. A justiça francesa virou praticamente nazista. Ela caiu na mão das mentiras da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o grupúsculo AZF número 4. É um grupúsculo que colocava inicialmente a AZF, não tem nada a ver com a AZF fábrica que explodiu. A AZF grupúsculo, eles foram vários. Eu identifiquei os 4 grupúsculos e tentaram me colocar o fato em mim, brasileiro, em mim. A verdade, o que é que está acontecendo, é que tem os militares que explodiram Toulouse, um pequeno grupo de pessoas, inclusive tem até 2 que foram presos, eu mesmo falei isso, para o OCRB de Nanterre em 2006, na época que eu mais tive o problema. Entre 2006 e 2008 tentaram me matar várias vezes. E para motivar ainda as coisas, eu era casado com uma portuguesa e ela dava informação para eles, entendeu? Ela dava informação para eles, ela tinha interesses pessoais, para mim ter problema, é que eu comprei um.
com ela uma casa, renovei e ela queria casa para ela. E como era uma casa muito grande, que ela era pobre de cabeça, eu acabei deixando a casa tudo para ela, porque as besteiras dela não me interessam. Nunca me interessaram. Só que eu estou sacando quem ela estava, o dobro papel que ela estava fazendo. Entendeu? O dobro papel que a minha ex estava fazendo. Rapaz, se vocês soubessem, eu fiz até bem de dar casa para ela e mandar ela guardar tudo. Porque é mesmo pensamento de pobre. Ela foi capaz de casar para ficar perto do que eu sabia. Imagina. Ele é burra. Ele é muito burra. Então, esse projeto de lei aqui, ele vai circular, entendeu? Numa comissão de defesa, porque eu instituo ele como projeto de defesa nacional. Aqui, ó. Meu nome está aqui, ó. Carlos Alberto Campos Cherfão, meu e-mail e meu número de telefone, viu? Então, projeto de lei Sofia Maria da Sabedoria. Para quem não entende, a Sofia é um santo espírito da sabedoria. Ela é conhecida. E eu sou namorado de uma jovem russa que também se chama Sofia, que é de uma inteligência, de uma sabedoria muito grande. Muito grande. Entendeu? Vocês estão entendendo agora? Eu acho que vocês já estão entendendo agora já. E eu me localizo sendo um mensageiro de Deus. Alguém que fala com Deus, conhece o problema do mundo e conhece a louquice do mundo. Esse antimíssil vai construir uma guerra contra as nações, elas mesmas. Então, está na hora de parar a guerra, está na hora de conhecer a verdade de Toulouse, está na hora de conhecer a verdade do planeta Nibiru, está na hora de juntar o máximo de pessoas no mundo inteiro para fazer uma balança, um balanço dessa catástrofe galáctica. Entendeu? Dessa catástrofe galáctica. Eu venho em modo surpresa, porque eu sempre conheci a verdade de Toulouse. Desde 2002 eu conheço a verdade de Toulouse. Aconteceu em 2001. Em 2001 eu estava inocente, preso. Eu sou inclusive absolvido e nunca indenizado. E outra coisa, eu já gastei, escutem bem, $500 mil. $500 mil. Imaginem só. Isso tudo em defesa do Brasil. E não tive ajuda até agora de ninguém. Eu venho pedindo ajuda para o Itamaraty, só que o Itamaraty, ele me vê como uma pessoa comum. Todos me vejam como uma pessoa comum, sem imaginarem que eu tenho conhecimento divino para colocar eles tudo num saco só. Num saco só. Então eu peço a votação dessa lei aqui para me tirarem de Toulouse e tirarem a minha pequena família, que é eu, a Sofia, que é uma jovem de 20 anos, uma grande pessoa. Eu nunca mostrei, nunca disse que eu vivo com uma jovem de 5 anos. Eu vivo com uma jovem de 5 anos, nós estamos indo já para o nosso 6º ano de namoro. E os 2 pais dela. Vocês entendem? Por quê? Porque são eles as pessoas que estão me ajudando durante 5 anos. Ninguém me ajudou, ninguém quis me ajudar. Ninguém tem imaginação para compreender que eu estou protegendo a família deles. Ninguém. Então, deixa eu escutar aqui o que esse rapaz está falando, porque o meu sinal aqui está me dizendo, escuta o que o seu Arlindo está falando. Armas mais eficazes
é as pessoas saberem que, ao praticarem o crime, serão identificadas e punidas de acordo com a lei. Portanto, se isso não funciona bem, digamos, essa circunstância, esse avanço da violência, digamos, não há sequer o medo de ser, eu diria, flagrado ou vir a ser preso, coisas dessa natureza. Porque se fosse, e aí que foi o sentido que eu falei da questão dos recursos. E se nós equipássemos melhor as polícias? O que se fizéssemos como foi feito em Cali, onde a iluminação desse garantia? Né? E se a gente colocasse, por exemplo, dentro de cada táxi um instrumento para medir, para identificar pela biometria e obrigatoriamente você ter a digital? Estou inventando agora. Eu nunca parei para pensar. Isso não é difícil de fazer. Eu nunca parei para pensar como fazer um táxi. Eu confesso, não tem nenhum problema com isso. Então eu fico imaginando o que seria mais eficaz a um custo menor, mas claro, com a mesma preocupação de proteger a vida humana. Então são essas as minhas dúvidas. E se Vossa Excelência está pretendendo votar, eu então vou pedir vistas até para a gente fazer Deputado a retirada de ofício, segundo a assessoria, caberia aí. Assim, ó, eu estava mesmo discutindo, houve, na minha avaliação, há aqui uma interpretação no nosso acordo de procedimentos que diz o seguinte: na ocorrência da hipótese do inciso 2 desse artigo, caso sejam apresentadas sugestões ou questionamentos após a leitura. Esse questionamentos, ele está muito genérico e ele está muito sobre o entendimento do presidente, porque deveria ser questionamentos ao parecer. Então pronto, a gente já escutou. Aí eu vou resumir aqui para vocês. Tá? Essa lei melhora o conhecimento geral das causas desconhecidas, no qual o Brasil, os brasileiros, são vítimas por não possuírem suficientemente estratégias para lutar contra todas as formas de nazismo moderno, que destabilizam não somente nossa organização interna, causadas por erros e mentiras que escondem atividade contra civis, produtivas, identificando atores civis sem nenhuma ligação governamental, que é o meu caso. Eu sozinho, gente. Eu sozinho. Pelo amor de Deus, me escutem. Eu sozinho, eu larguei 22 anos da minha vida, porque eu sempre conhecia a verdade de Toulouse, que ela ia trazer o nazismo no mundo. Eu sozinho, com Deus, sozinho, vim preparando o fim desse nazismo. Eu vi ele aparecer e eu estou destruindo ele. E eu preciso de ajuda agora. Eu sozinho, 22 anos, sem ter ajuda de ninguém. Ninguém nunca me mandou R$5 no meu PayPal. Nunca me mandaram R$5 imaginando, não, esse rapaz aí, ele tem alguma coisa aí que ele quer fazer e é pro bem da minha família. E eu deixo de fazer as coisas para mim pensando em vocês. Em vocês que não entendem, que trabalham, que criam empresas, que possuem atividades direta e indiretamente em todo lugar do mundo. Produzem, inclusive até pela falta de informação, produzem o nazismo no mundo. Então, pessoal, tá aqui. Se você quiser me ajudar, eu vou colocar meu PayPal aqui embaixo. Aqui. Me ajuda. Mais uma vez, eu vou começar a colocar cada vez mais vídeo repetindo sempre a mesma coisa. Me ajuda para tirar você desse nazismo moderno. Porque esses nazistas vão querer criar uma guerra mundial para esconder a verdade de Toulouse. Imaginem vocês, a Comissão Europeia
é e vai continuar sendo uma máfia, a máfia de Bruxelas, que vive das mentiras de Toulouse, vive da mentira de teste secreto, que nem as Forças Armadas Francesas que participaram nesses testes secretos sabiam que iam puxar um meteoro e criar uma chuva de meteoritos, explodir toda a cidade, colocar a culpa na empresa AZF. As justiças se enganaram, demoraram 18 anos para concluírem, e nesses 18 anos eu estava dentro. Eles não quiseram me escutar. Não quiseram me escutar de jeito nenhum. Eu sempre conhecia a verdade desse meteorito. Sempre. E explico mais uma vez que ninguém nunca vai conseguir encontrar. Encontrar esse meteorito tem que passar por mim. Eu tenho o conhecimento divino para explicar. Divino! Imaginem vocês. Então, pronto, pessoal. Eu acho que já relatei suficientemente. 50 minutos. Eu vou colocar alguns minutos aqui para ter a leitura aqui desse... Não, teve uma pausa também. Então, pessoal, eu acho que vocês já devem ter pelo menos entendido. Agora, vamos falar aqui rapidamente. Eu vou tirar 5 minutos, tá? Por favor, para pedir para vocês. O mundo falta de inteligência. O mundo falta de pessoas inteligentes. Está todo mundo segurando o que sabem, o que já estudaram. Tá? A verdade de uma vida no nosso sistema que foi destruída, tá? Porque nós fomos trazidos do planeta Nibiru. Nós somos extraterrestres. É o que prova o meu meteorito. Eles provam que nós somos extraterrestres. Vocês imaginem o tamanho do barulho que vai ter. O tamanho do barulho que vai ter. E esse nazista aqui, Emmanuel Macron, ele é a marionete da Comissão Europeia. Ele não, a França perdeu a soberania dela. A França perdeu a soberania dela nas mentiras de Toulouse. Então tá, pessoal. Eu quero agradecer para todos que passarem essa vídeo, que me ajudaram de qualquer forma. Porque aqui eu já tive jornalista, eu já tive muita gente informada, polícia, bombeiro, eles não querem falar de nada. Eles não querem. Então eu estou vivendo como um cachorro que toma conta de um portão. O portão está aqui atrás de mim. E isso não é normal. Eu não posso nem sair para trabalhar, porque o que eu tenho custa muito dinheiro e eu não tenho tempo. Eu passo meu tempo todinho escrevendo, fazendo carta, tentando explicar e ter ajuda. Isso não é normal. Não é normal. Eu estou fazendo algo para o mundo, para tirar vocês, brasileiros, do nazismo moderno que existe, baseado em mentiras. Aí eles venderam as empresas, as 5 maiores empresas para os Estados Unidos, no momento que eles passaram o antimíssil para eles, porque tudo é negociação. A Comissão Europeia é uma máfia. Uma máfia. Entendeu? Esse meu meteorito, um deles foi roubado, que é o meteorito Boomerang. Eu já tive várias pessoas que já analisaram. Eles não querem me dar a validação desse meteorito. Eles não querem me dar. Eles não querem me dar. Eles só me dão se eu não falar do caso AZF. Só que como eu sei que tem mais de 20 toneladas, nesse caso aí, eu não vou deixar isso para trás. O que é importante a verdade. A verdade salva. E outra coisa, o grande filtro, vocês conhecem o grande filtro, a partir da compreensão da ciência. Esse grande filtro ele quebrou, gente. Eu já quebrei esse grande filtro. Você nem imagina que eu já quebrei.
Então tá, pessoal, eu me levantei porque eu tô com febre. Eu tô fazendo essa vídeo com febre. Mas eu guardo ainda meu sorriso, até com febre. Eu guardo meu sorriso, eu tenho febre. Eu sempre tenho febre, porque eu não tenho rins. Entendeu? Eu não tenho rins. A maioria das pessoas possui rins, eu não possuo rins. Eu tenho algo que parece uma esponja e pequeno. Entendeu? Então é assim. Abraço. Por favor, passe para você, passe para outras pessoas essa vídeo, pede para analisar ela e ficamos juntos. Fui, Carlos Chefão.